Olá, se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, aciona o sininho, já curte, deixa o seu comentário, suas dúvidas, compartilhe nos seus contatos no WhatsApp, né? É muito importante que esse conhecimento, se fizer sentido para você, obviamente, chegue a outras pessoas também, né? Se fez bem para você, compartilhe para que isso possa voltar para você também, né? A vida é um infinito. Tudo que nós seguramos também é segurado, não chega para nós coisas maiores. E tudo aquilo que compartilhamos também volta para nós, e geralmente em abundância, é duplicado, né? Então vamos lá, vamos à nossa parte de compartilhar com você. Hoje nós vamos falar sobre duas perguntinhas que nós usamos muito por toda a nossa vida, né? Uma delas é a que nós mais usamos, que é o porquê. O porquê, aos 3 anos de idade, o nosso ego, é o momento em que ele começa a se fortalecer, por volta dos 3 a 5 anos de idade, é o período em que a criança começa com tudo que é porquê, né? Então ela começa, por que a televisão tá passando isso? Aí você responde, mas por que esse programa é assim? Aí você responde, por que o tio tá vestido com calça azul? Aí você responde, por que então ele não pôs bermuda? E tudo é porquê. E ele vai fazer o porquê de todas as coisas que você tá respondendo. Até que chega uma hora que o adulto se vê encurralado e não tem mais o porquê. Ele começa a repetir os porquês, não é assim? Então, a criança continua com o seu porquê e o adulto passa a repetir as respostas, né? E é porque já falou, já explicou, né? E nós também, quando nós estamos com questionamentos, quando nós estamos encurralados também, ou passando por uma dificuldade, por algum problema, tanto pessoal como profissional, às vezes de relacionamento, às vezes espiritual, às vezes financeiro, né? Essa pergunta, ela vem martelar na cabeça da gente, né? Por que Deus está permitindo acontecer isso comigo? Por que a pessoa fez isso comigo? Por que a pessoa está me deixando, né? Por que eu tento e não consigo? Por que eu sempre caio na mesma cilada? Por que eu sempre atraio as mesmas pessoas? Por que isso sempre acontece na minha vida, né? Então, a resposta dos porquês não é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, literalmente, né? Mas nós vamos procurar a razão desse porquê para que você tenha de fato as respostas adequadas para o que você está buscando, né? As respostas das quais os seus porquês têm martelado na sua vida, né? Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma imagem que ela vai falar muito sobre essa pergunta por quê, né? A pergunta por quê é como aquela perguntinha que nós, quando estamos formando o nosso ego lá, né, de uma forma muito forte ali nos 3, 5 anos de idade, que nós vamos utilizar, que nem eu tô com um menino de 4 para 5 anos, né? E é porque o dia inteiro, né, o tempo todo. Mamãe, por que você fez o macarrão assim? Aí você fala, porque você não queria. Por que eu não queria? Por que tem gente que come diferente, né? Por que você come com molho, né? Então tudo é por quê. E aí, queridos, nós que acreditamos ser adultos, e aí eu tô dizendo nós, porque somos nós todos, né? E aí isso é um assunto para um outro vídeo, porque tem a sua complexidade. Mas nós vamos repetir, na verdade, o mesmo comportamento dos nossos 3 ou 5 anos, né? E cada um vai repetir de acordo com o seu nível de consciência, seu nível de maturidade. Então, algumas pessoas, até também relacionado à personalidade, tá? Tem personalidades que têm essa tendência do porquê mais forte do que outras personalidades. Mas o porquê, ele vai se repetir na nossa vida como um padrão.
todas as vezes que passarmos por alguma dificuldade, nós vamos ter a tendência a ficar questionando por quê. Por que disso, por que daquilo. Se você estiver numa discussão com uma pessoa, num casamento, ou no trabalho, num relacionamento com amigos, começou a cutucar o ego porque vai vir, né? Numa briga de casal é muito comum. Por que a pessoa sempre faz isso, né? E às vezes taca na cara também. Por que você sempre fala isso pra mim? Por que você sempre faz isso? Toda vez você faz isso, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, assim como eu iniciei esse vídeo e ainda não te dei o porquê, assim é o porquê. O porquê é como uma ilha. Você vai perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, e você nunca vai achar a resposta que vai saciar, porque essa pergunta é uma pergunta do ego. E o ego, ele não está interessado na resposta que ele precisa olhar. Ele está interessado em olhar para o externo e buscar do lado de fora a resposta. Só que não existe resposta do lado de fora. E essa que é a questão. As respostas todas e qualquer que você procura, ela está dentro de você. Eu falei em um vídeo há algum tempo atrás que nós não somos os donos da verdade. Pode ser que você não esteja concordando com isso. E eu não estou com a menor vontade que você concorde comigo. Eu estou querendo passar para você um compartilhar de um outro ângulo. Então, se você se permitir abrir o seu coração e a sua mente e olhar junto comigo de um outro ângulo que talvez você ainda não tenha visto, pode ser que você tenha a oportunidade de enxergar a sua vida de um outro ângulo e sair do porquê. Porque o ego, ele vai sempre alimentar uma zona de conforto. E sim, muitas vezes você também vai discordar disso. Mas, Lília, eu não quero alimentar zona de conforto nenhuma. A questão é que é inconsciente. Então, o porquê é eu com 3 anos, de 3 a 5 anos, repetindo um padrãozinho daquela idade, querendo que alguém me dê uma resposta da minha vida. Que alguém me dê uma resposta para que eu saia disso. E isso nós vamos chamar de vitimização. Quando eu busco do lado de fora questionamentos e soluções do lado de fora, no outro, no mundo, em Deus, nas pessoas, né? Eu estou buscando uma resposta de ilusão. E muitas vezes, das duas a uma. Ou eu acabo aceitando essa resposta externa me iludindo, e lá na frente eu vou me frustrar. Ou então eu fico com essa pergunta sem resposta. E aí eu começo a alimentar uma frustração por também não ter essa resposta. Enquanto eu não sair do quadro da vitimização, né? E nem sempre eu pareço ser vítima, né? Quer um exemplo? Quando eu digo, por exemplo, num relacionamento com os meus pais, que eles não me entendem, eu estou me vitimizando. Por que, Lília, que eu estou me vitimizando? Porque eu quero que o externo, o de fora, me entenda. A partir do momento que eu começar a ter mais segurança em mim mesmo e perceber que o que os outros, não importa se é meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, não importa quem seja, né? A pessoa mais importante da minha vida. A partir do momento que eu desapegar da importância do que os outros pensam ou deixam de pensar a meu respeito, eu começo a me conectar comigo mesmo. E eu começo a formatar uma segurança de quem eu de fato sou e não aquilo que eu quero representar para que as pessoas me amem, me aceitem, me reconheçam. E nesse contexto, muitas vezes eu vou deixar de ser e fazer o que a minha alma, a minha essência anseia para ser aceito pelos outros. Porque se eu fizer o que eu realmente penso, o que eu realmente quero,
eu não vou ser aceito, eu vou ser criticado, eu vou ser julgado. Talvez as pessoas de fato até se irritem comigo, me julguem, realmente vão falar comigo e talvez de fato eu vou perder essas pessoas por ser quem eu sou. Então, a hora que eu concluo que para ser feliz eu preciso buscar desapegar de muitas questões externas, eu começo a encontrar um caminho de luz na minha vida. Só que para isso eu preciso deixar os porquês de lado, porque o porquê só vai me ilhar cada vez mais. O porquê eu vou sempre buscar o externo e vou me limitar. O porquê não vai me trazer o porquê para nada. É sempre um porquê que vai gerar outro porquê. E aí gira um ciclo vicioso. E é um ciclo vicioso que não me traz respostas, não me tira do lugar. E vou estar sempre chegando no mesmo resultado, como dar volta em uma ilha. Agora, quando eu digo para quê, que essa é a sugestão que eu quero que você substitua o porquê pelo pra quê. Não que o porquê seja inválido em todas as situações, mas na maioria delas. Principalmente quando é para buscar uma resposta para tua vida. Então, em vez de perguntar por que fulano me abandonou, por que fulana me traiu, por que eu sempre atraio relacionamentos desse jeito, por que eu sempre me dou mal no emprego, por que eu sempre adquiro uma dívida, por que sempre isso acontece comigo, por que eu sempre acabo fazendo isso, por que eu sempre me sinto mal nessas situações, eu não sei de onde vem isso. Então, esses porquês, eles vão ganhar muito mais sentido se você fizer o porquê para você e não para o outro. Mas aí tem uma perguntinha muito mais rica, que é o pra quê. O pra quê, ele vai afunilar. O pra quê, ele vai trazer uma utilidade da situação. O pra quê que essa situação está se apresentando na minha vida? Pra que estamos vivendo a quarentena? Se você perdeu alguém, pra que essa pessoa foi embora da minha vida nesse momento da minha vida? E se ela tivesse ido antes, será que eu estaria preparado? Pra que ela foi agora? Pra que a vida está me preparando nesse momento? Pra que eu perdi o meu emprego? Pra que essa pessoa foi embora da minha vida? Pode ser numa situação tanto de morte, como também de relacionamento. Para que eu fui abandonado nesse momento? Né? Geralmente o abandono está muito ligado a entender a lição do que para que eu não preciso realmente dos outros. Mas não é não preciso do orgulho do ego. Eu não preciso de ninguém. Não, nós precisamos. Nós precisamos de todos, porque nós fazemos parte de um todo. Mas nós geralmente temos a tendência de deixar uma certa dependência do outro, da qual não cabe ao outro. E a dependência que cabe a nós e a independência que cabe a nós mesmos, geralmente nós terceirizamos. A felicidade nós terceirizamos. O amor próprio terceirizamos. Em vez de nos amarmos, esperamos que alguém nos ame. Né? Terceirizamos os nossos sonhos. Deixa eu realizar o sonho do meu marido de ir para tal lugar e um dia eu faço o meu sonho. Eu tenho tanto sonho. Mas agora eu tenho os filhos. Né? E vai terceirizando. Né? E é muito bom realmente fazer alguém feliz. Aliás, o grande segredo da felicidade é fazer as pessoas felizes. Só que para isso, eu primeiro preciso estar feliz, porque não tem como eu dar a alguém algo que eu mesma não tenho. Eu estou dando uma mentira, uma ilusão, eu estou criando uma mentira. E aí, terceirizando a minha felicidade, a minha verdade, terceirizando os meus sonhos.
Então, para que eu possa realizar o sonho de outros, os meus sonhos precisam também estar sendo realizados. E aí eu vou precisar sim olhar para mim, eu vou precisar aprender a dizer não, né? Não para tudo, mas em equilíbrio. Eu vou precisar aprender a dizer o sim, sem exceção, e o não sem exceção, em equilíbrio. Então, o pra quê que você está passando pelo que está passando na quarentena? Há pessoas passando na quarentena agora por situações muito desafiadoras dentro de casa, né? Tem pessoas que já antes da quarentena já estavam em depressão, estava conseguindo um emprego e precisou ficar em casa. E num quadro de depressão onde que o emprego seria a solução, tá vendo como tá externo? A minha solução para minha depressão tá lá no meu emprego, no emprego novo que eu vou arrumar, só que eu não posso ir trabalhar. Então, a minha depressão está em realizar aquela viagem, tive que cancelar. O meu ganho financeiro estava num projeto que eu desenhei e por causa da quarentena tive que cancelar ou adiar. E agora, o que eu faço? Aí agora, a vitimização. Agora, como que eu vou ganhar dinheiro? Agora eu não posso. O que eu faço? Eu lido com pessoas. Então, é o pra quê. O pra quê que essa situação está se apresentando na sua vida. E não cabe a ninguém julgar o seu pra quê. Não adianta você perguntar isso para terceiros. Não adianta você perguntar para o seu marido, por que você acha ou por quê? Porque você de fora, né? Que não é o seu você, não é o seu eu respondendo para você mesmo. Então pergunta lá pro marido, por que você acha que eu tô passando por isso? O marido vai achar, pode ser que ele te dê uma dica, pode ser que ele esteja realmente canalizado com algo maior e conversando com você. Só que entenda que a resposta dele vai ter um filtro do ponto de vista dele. E o filtro do ponto de vista dele você precisa filtrar. Quando nós atendemos aqui, em todos e quaisquer atendimento, nós sempre compartilhamos conhecimento. E nós sempre falamos o que fizer sentido para você, e aí eu falo isso para você aqui nesse vídeo também. O que fizer sentido para você nesse vídeo, ou quando a gente fala aqui nos nossos atendimentos, né? Acolhe, reflita sobre ele. O que não faz sentido, filtra, deleta, porque faz parte do meu filtro. E para compartilhar com você, eu tenho que usar o meu filtro, né? Então, aí já vem o partir da questão que não é realmente partir da verdade nossa, porque a nossa verdade, ela vai ter um filtro nosso. Mas existe uma verdade universal que cabe a todos, e aí vai precisar passar pelo seu filtro. Então, quando você for pensar o porquê, substitua ele pelo pra quê. Para que isso, o que isso está se apresentando na minha vida? Para quê? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Quais são as mudanças que o universo está mostrando para mim que eu preciso fazer? É de posicionamento diante das pessoas? É mudança de emprego? É mudança de olhar para mim e parar de olhar para o outro? É uma mudança emocional? Eu preciso desbloquear questões emocionais? É uma mudança de espiritualidade? Eu estou precisando crescer mais na minha espiritualidade, olhar para isso, se conectar mais com a natureza, se conectar mais com algo superior, com a minha crença. É mudança de crenças. Talvez a minha crença espiritual também possa estar me limitando. Por que não? Então, queridos, qual o pra quê disso tudo? A questão é resultados. O pra quê sempre vai te trazer uma mudança. Você precisa olhar para os seus resultados. Quais são os padrões que você tem que está sempre repetindo há muito tempo? Você está insistindo, você está apegado. Ah, mas Lídia, já mudei várias vezes, acabo chegando aqui. O que você ainda não mudou? Que você está sempre tendo o mesmo resultado? O que você ainda não fez? Ah, eu já tentei de tudo. Tudo. O universo é infinito. Você já acessou o infinito? Porque se o infinito é infinito, não tem fim. Então, sempre há uma solução para tudo. Então, para que essa situação está se apresentando para você nesse momento? Se é repetitiva, para que ela está se apresentando mais uma vez? O que você precisa mudar nessa continha
que você sempre está fazendo 4 mais 4 tá dando 8. O que você precisa mudar para dar 80, 880 mil? Né? Então, é buscar o para quê. Sair daquele limite da ilha, sair da ilha, né? Vir para um ponto onde é mais amplo, onde é aberto, onde você vê muito mais. Sair do ponto de vista que você sempre tá vendo, sair daí, virar de ponta cabeça literalmente para ver como que é o mundo de ponta cabeça, para mim ver o de outro ângulo, o que eu tenho que enxergar, né? É afunilar, é olhar o para quê para mim, aí eu saio do externo, aí o para quê vai diretamente para dentro de mim, né? O que eu tenho que ver aí? Veja a diferença. São duas perguntinhas que uma é extremamente sabotadora, o porquê, e uma extremamente libertadora. Ela vai ampliar os seus horizontes. Ela vai afunilar você, mas para levar você para uma visão muito mais ampla, com muito mais respostas, resultados de fato que vão trazer para você o que você deseja, as respostas que você deseja, mesmo que o para quê não venha agora. Mas se você realmente estiver disposto, com o coração e mente aberto para descobrir o para quê, ele vai se apresentar. Não importa o que situação que você está vivendo na sua vida. Não importa se você está com uma doença terminal. Não importa, ainda há tempo para muita coisa. Né? Não importa o que está havendo na sua vida. Se você está passando por violência física dentro de casa, psicológica, às vezes no trabalho, ou para que isso está se apresentando? O que você precisa acessar dentro de você de maior para você sair disso, tá? Então, essa é a ideia, que você possa, sim, interagir com você através do pra quê. Sair da sua zona de conforto, né? Sair desse limite do porquê e entrar para um mundo em que você pode ver muito mais, talvez possa ver tudo através do pra quê. É isso. Gratidão imensa, beijo no coração, até mais.